Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou ser bem breve, espero eu. Eu venho trazer uma palavra para o teu coração neste dia. Estava aqui na minha casa, como de costume no meu devocional, e uma palavra veio forte no meu coração, me chamou muita atenção. Sabe qual foi a palavra? Até para ajudar é necessário orar. Pedir ao Pai se é permissão dele. Se determinadas situações é para você entrar, para você se meter. Porque nos dias de hoje, o que tem acontecido é pessoas entrando em guerra e em batalhas que elas não foram chamadas. E eu lembro quando Jonas entra no barco por medo e sai da direção de Deus por medo e tenta fugir. Só que nessa situação em que ele entra, ele leva pessoas com ele. No momento em que ele deita e acha que ele pode descansar, que ali ninguém está vendo, mas o Senhor estava vendo, aqueles tripulantes que estavam no barco, eles passam uma situação ao qual eles não pediram, ao qual eles não desejaram, mas eles passam no vento juntamente. Porque quando você faz algo que não está direcionado por Deus, respingue outras pessoas que estão com você naquele momento. E eles entendem que alguém estava ali dentro causando aquela confusão, aquela tempestade. E assim é nas nossas vidas. Acontecem situações em que muitas das vezes, vamos trazer para os dias atuais, para os dias de hoje, família. É um assunto muito sério. É um assunto em que as pessoas não têm essa convicção. São pessoas que têm vergonha até de pronunciar, de falar o que acontece muitas das vezes em sua casa. Mas, meu irmão, tem coisas que são necessárias ser contadas para testemunho. Não é para vergonha não, é para dupla honra. Tá? Porque há pessoas que estão passando necessidade, passando por situações, porque muitas delas, elas levam pessoas com ela, porque ela procurou com suas próprias mãos. E tem situações que é permissão de Deus. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu tenho um filho. Eu não tenho filho, é só uma suposição. É uma metáfora. Jesus, quando ele pregava, ele falava por parábolas. E eu adoro isso, porque leva a gente a pensar. Quando você tem um filho e você faz de tudo, dá as tripas ao coração por ele, e chega uma certa fase da vida dele, uma certa idade da vida dele, ele decide andar com as suas próprias pernas. E você fez de tudo. E é um momento que você entrega a ele e fala: Senhor, aqui está, entrego nas tuas mãos, porque eu já não tenho mais o controle dessa situação. Mas quando estamos firmados no propósito e cremos que Deus está no controle, tudo acontece. E naquela situação as pessoas não sabem da história, da vida, daquilo que está acontecendo. O filho passa como um pobre coitado e os pais, os pais que são maravilhosos, que fazem tudo, que está ali desde o início até o fim, ajudando, trabalhando, privando seu filho de passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. E o Senhor fala: para um pouquinho, deixa que agora está nas minhas mãos. A gente deixa nas mãos do Senhor. E outras pessoas que não entendem, não venham perguntar e tentam entrar numa situação, ela entra numa situação ao qual não foi chamada e passa a luta. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes de tu entrar em algo, tenta saber a versão, a história. Por que eu tô falando isso? É tão impressionante que eu não tava nem com isso no meu coração. Mas se eu tô sendo direcionada para falar, eu vou falar. E nessa situação, as pessoas começam a passar à frente daquilo que Deus quer fazer. Meu filho, tô dando exemplo do meu filho. Vamos supor, eu tenho um filho e tá numa situação de rebeldia. Ele decidiu andar com as próprias pernas e não ouvir a voz nem dos pais e nem de Deus. E ele passa por situações que lá fora ele vai pagar um preço. Aí eu te pergunto: você orou para estar ajudando determinadas pessoas porque eles têm pais?
Se os pais não estão cooperando, se está acontecendo algo com a vida dele, por que ele está passando por determinadas situações? Por que o pai, muitas das vezes, e a mãe está passando uma situação que está numa situação boa, está descansando em Deus, mas eles estão com o coração aflito? Porque eu entendo que quando o pai e a mãe é pai e mãe de verdade, o coração deles está aflito. Mas eles estão confiando que existe uma solução, que é o Senhor. E no tempo certo Deus trabalha e Deus está tratando daquela pessoa. Há momentos que é necessário a gente sair de cena para Deus entrar. Só que há situações que a gente sai de cena e outras pessoas entram na situação que não foi chamado, né? E muitas das vezes somos julgados, muitas das vezes somos discriminados, porque às vezes você tenta lembrar as pessoas que você está ajudando, que você fez por muito, e as pessoas vão falar, tá jogando na cara. Não, meu irmão. A gente só tá lembrando as pessoas da infantilidade, da imaturidade, da ingratidão que ele é. Infelizmente, a gente abre mão para o ser humano entender que nem sempre a gente vai poder resolver problemas, solucionar problemas. Porque até onde a gente pôde, a gente faz. Não é porque você deixou o seu filho caminhar com as pernas dele, mas já entregou nas mãos de Deus, porque Deus conhece a sua intimidade com ele, sabe das suas madrugadas, que você tem que se preocupar com os julgamentos alheios, com as pessoas que se levantam para te julgar. Essa palavra que eu estou trazendo hoje é para uma reflexão. Jonas, quando ele entende em que ele precisa clamar ao Senhor para que a história dele seja mudada, porque já foi feito de tudo. O Senhor alertou, o Senhor usou pessoas e ele continuou naquela de se esconder, vai haver um momento em que é ele Deus e não tem jeito. E quem entrar junto vai passar vento. A gente muitas das vezes orienta. Por que Adriano, tá falando isso, mas nem filho tu tem? Mas é uma suposição, porque eu não tenho filhos, mas eu vejo. Eu aprendo com o erro dos outros, sabia? Sabia que a gente pode aprender com o erro dos outros e não praticar as mesmas falhas, os mesmos erros? Porque ontem mesmo eu comentava dentro da minha casa com meu esposo que nós somos canais para outras pessoas. E nós somos vistos, somos observados em todo o tempo. Só que as pessoas sem direção, sem visão espiritual, muitas das vezes vai tentar te julgar naquela situação. Muitas das vezes as pessoas que estão sem direção, que acham que é o bom, vai falar que você é o errado da história, por isso que teu filho está passando por isso, por isso que teu irmão está passando por isso, por isso que tua mãe está passando por isso. Não, meu irmão. Nós temos o livre-arbítrio. Tem coisas que é o Senhor permitindo para provar a tua fé, mas tem coisas que é você mesmo que cata com suas próprias mãos. Então, aprenda hoje a não falar demais. Aprenda hoje a fechar a boca. Porque o mal do ser humano sobre essa terra é o que? A língua. A Bíblia fala sobre a língua. A língua é um membro que mata outras pessoas. A Bíblia me perdoa. A língua é um membro e que se você não vigiar, você mata uma pessoa e ela vive sobre essa terra morta espiritualmente. Então a gente tem que aprender que em todo tempo temos que estar direcionado no falar, no pensar, no modo de agir. Entender que na vida existe dois caminhos, que na vida existe, muitas das vezes, duas histórias. Nunca escuta uma só, escuta as duas versões. Mas antes de escutar, peça orientação para o Senhor, para você ouvir. Porque nem tudo é para todo mundo entrar. A tua vida, da tua família, quem tem que cuidar é dentro da sua casa. Pessoas de fora podem te ajudar em oração, pode orientar os teus familiares, mas nunca deixe as pessoas de fora tomar as rédeas da vida daquilo que é teu, que está nas tuas mãos. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, a sua vida é direcionada por Deus e a sua família tem que ser orientada dentro da sua casa. Não é pessoas de fora entrar e tentar dar um jeitinho, ajudar de alguma forma, porque nunca vai conseguir. Aprenda, quando você descansa e deixa no Senhor, vai haver pessoas que vai tentar dar um jeitinho de ajudar aquelas pessoas que acham que estão certas e você que é errado.
Mas entenda que lá na frente quem justifica é o Senhor. Então continue descansando em Deus. Continue acreditando que só o Senhor pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E uma coisa eu te digo, uma coisa eu te falo hoje nessa manhã. Descansa no Senhor e continua a fazer o que o Senhor te mandou. Não se importa com os julgamentos. A palavra de hoje que eu tenho pro coração é: quem te justifica é Deus. Se você está fazendo direcionado por Deus, não se importa com o que vão dizer. Fique em silêncio, porque no tempo certo, na hora certa, vai vir a resposta dos céus. Então, que eu quero aproveitar esse canal, esse momento que eu vou ter todos os dias diários, não para ganhar status, mas para mudar vidas, através da verdade. Porque é a verdade que muda história, que edifica histórias. E é essa palavra que eu tenho para deixar hoje aqui, para quem estiver me ouvindo. Continua na direção, não fuja da presença de Deus, não faça como Jonas, entre outros, porque o medo faz a gente ser covarde. Não fuja daquilo que o Senhor te orientou a fazer. Porque se você sair da direção e for para determinados lugares, quem estiver junto vai padecer juntinho contigo. Então, continua na direção, porque quando você clamar, algo vai ser mudado. Quando você clamar, quando você buscar de verdade, em espírito e em verdade, crendo que Deus está fazendo, as coisas mudam e tem resposta desse clamor. E que essa palavra fique no teu coração neste dia. Amém?